Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre funções com várias variáveis. A nossa ideia aqui vai ser começar o estudo das derivadas desse tipo de função. Então, na aula de hoje a gente vai estudar as chamadas derivadas parciais. Bem, qual que é a ideia que está por trás disso? A ideia aqui é a seguinte: vamos considerar f uma função de duas variáveis. Então, seja f uma função de duas variáveis. A variável x e a variável y. Tá bom? Igual a gente trabalhou nas últimas aulas. Se a gente mantém a variável y fixa e variamos apenas o x, então a gente vai obter uma função de uma única variável, ou seja, uma função em torno de x. Então, quando mantemos y fixo, então quando mantemos y fixado e variamos apenas o x, a gente vai obter uma função de uma variável. Como assim? Bem, vamos considerar o seguinte exemplo. Por exemplo, se a nossa função f de xy ela é igual a x ao quadrado mais xy ao quadrado mais a exponencial de y, e se a gente mantém o y igual a zero fixado, então, e tomamos y igual a zero fixado, então o que a gente obtém? Bem, quando o y igual a zero está fixado, a nossa função vai ser f de x zero, o x pode ser qualquer valor, o y está fixado, e bem, se a gente calcular f de x zero aqui em cima, a gente vai ter x ao quadrado mais x vezes zero ao quadrado mais a exponencial de zero. Em outras palavras, o nosso f de x0 vai ser x ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, vezes x é 0, exponencial de 0 é 1. Então, nesse caso, quando o nosso y está fixado igual a 0, a gente tem que a f de x0 vai ser igual a x ao quadrado mais 1. Ou seja, a f de x0 vai ser uma função que depende apenas do x. Em geral, bem, a gente pode fazer isso para qualquer função e para qualquer valor fixado de y. Então, em geral, se fixamos y igual a um número b qualquer, onde esse b é uma constante qualquer, então a gente vai obter uma função de uma variável. Então, obtemos uma função g de uma variável dada por g de x igual a f de xb. Então, se a gente mantém o y fixado, a gente vai estar variando apenas o x, e com isso a gente vai obter uma função de uma variável apenas. Ok? Bem,
Para funções de uma variável, a gente já sabe calcular a derivada. Então, a gente já sabe dizer se essa função g ela é diferenciável ou não em um certo valor x igual a a. Então, como g é uma função de uma variável, como g é uma função de uma variável, sabemos derivar g. Quando essa função, bem, se a gente sabe derivar, então a gente sabe dizer se ela é diferenciável ou não. Quando a g é diferenciável no ponto x igual a a, então o que significa dizer que ela é diferenciável? Significa dizer que a derivada da g em x igual a a, ela existe. Então, nesse caso, a derivada de g no ponto A, ela vai ser chamada, então, essa derivada é chamada de derivada parcial da função f com relação à variável x, então, com relação a x, no ponto AB. Então, se a derivada existe, essa derivada da função g no ponto A vai ser chamada de derivada parcial da função f com relação a x no ponto AB. Por que essa derivada é com relação a x? Bem, o y está fixado, então a nossa função a gente está variando apenas o x. Quando a gente deriva a gente está derivando a g com relação a x. Logo, a nossa derivada parcial aqui, ela é com relação a x. E por que ela está sendo calculada no ponto AB? Bem, o y está fixado, ele é igual a b. Então, daí, a gente tem que, no ponto em questão, o y é igual a b. E a gente está derivando com x igual a a, porque, bem, foi a ideia que a gente teve desde o começo. A gente está derivando aqui em x igual a a. Ok? Essa derivada parcial, bem, então, essa derivada, ela é chamada de derivada parcial e é denotada por, então, a derivada parcial de f com relação a x no ponto AB é denotado dessa forma e ela vai ser igual a g' de a. Bem, aqui a gente está falando da derivada da g. Lá do cálculo 1, então do cálculo 1, a gente sabe que a derivada de g no ponto A, ela é o igual ao limite, quando h vai para zero, da g de a mais h menos g de a, isso tudo dividido por h. Então, lá no cálculo 1, a gente aprende que a derivada de uma função é dada por esse limite aqui. Mas quem é a função g? Bem, a função g, ela é a função f quando a gente fixa y igual a b. Logo, o g de a mais h vai ser a f de a mais h, b. Então, vou reescrever esse limite como sendo o limite, quando h vai para zero, da f de a mais h, b, menos quem é a g de a? Bem, a g de a é a f de ab, e isso tudo dividido por h. Logo, pessoal, bem, se a derivada de g é igual a isso e a nossa derivada parcial é igual à derivada de g, então a derivada parcial da função f
com relação a x, calculada no ponto AB, vai ser igual ao limite, quando o h vai para zero, da f de a mais h, b menos f de AB, isso tudo aqui dividido por h. Então, a nossa derivada parcial da função f com relação a x no ponto AB, ela é dada por esse limite aqui. Ou seja, as derivadas parciais nada mais são do que uma derivada igual àquela que a gente costuma estudar no cálculo 1. Então, a derivada parcial é uma derivada lá do cálculo 1, só que adaptada para o contexto de funções de várias variáveis. Aqui, a gente está fixando o y e variando o x. Porém, a gente poderia fazer o contrário. A gente poderia fixar o x e variar o y. Então, do mesmo modo, podemos variar o y, podemos variar o y e manter x fixado. Então, e manter o x fixado. Ou seja, então a gente vai tomar x igual a fixado e variando o y. Assim, a gente obtemos uma função g maiúsculo de uma variável dada por... Bem, a gente está mantendo o x fixado igual a e o nosso y está variando. Então, a nossa função g maiúscula vai ser a f de a y. Ok? Nesse caso, pessoal, novamente, se a g ela é diferenciável em y igual a b, então a derivada de g no ponto y igual a b, ela existe, e essa derivada, a g' de b, ela é chamada de derivada parcial de f, nesse caso agora com relação a y, porque o nosso x está fixado, o que está variando é só o y, e o ponto onde a gente está calculando a derivada é o ponto AB. Então, no ponto AB. Além disso, essa derivada, ela também é denotada por fy de AB. Então, fy de AB, a derivada parcial de f com relação a y no ponto AB, nada mais é do que a derivada da função g maiúscula calculada no ponto y igual a b. Novamente, pessoal, a gente pode utilizar as informações que a gente tinha lá do cálculo 1. Então, novamente, lá do cálculo 1, a gente tem
que a derivada da função g no ponto B vai ser igual ao limite, quando h vai para zero, da g de B mais h, menos a g de B, dividido por h. Então, essa definição, essa igualdade, é a definição de derivada que a gente tem lá do cálculo 1. Bem, a g maiúscula a gente sabe quem ela é. Ela é a função f, onde o nosso x está fixado em a. Então, aqui a gente reescreve isso como sendo o limite, quando o h vai para zero, da f de a, b mais h, menos a f de AB, isso tudo dividido por H. Ok? E, bem, se a derivada parcial é a g', e a g' é esse limite, então, a nossa derivada parcial com relação a y, da função f no ponto AB, ela vai ser igual ao limite de f da função f de a, b mais h, menos a f de AB, dividido por h, e esse limite ele vai ser calculado quando o h vai para zero. Então, novamente, a derivada parcial da função f com relação a y, ela é uma derivada de uma função de uma variável. E como a derivada de uma função de uma variável, ela é dada por esse limite aqui. Então, a nossa derivada parcial é dada por essa expressão. A derivada é esse limite. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, a ideia por trás das derivadas parciais é sempre fixar uma variável. Então, se você quer calcular a derivada parcial com relação a x, você vai fixar o y, deixando só o x variando, vai derivar essa função, e a derivada da função com relação a x vai ser a sua derivada parcial, ok? O que a gente observa aqui agora é o seguinte: quando a gente varia o ponto AB, então quando variamos, quando variamos o ponto AB, os valores de fx de AB e fy de AB também variam. Ou seja, as nossas derivadas parciais, elas dependem tanto de A quanto de B. Ou seja, as nossas derivadas parciais são funções de duas variáveis. Logo, f de x e f de y são funções de duas variáveis dadas por... Bem, quem é a função fx? Bem, a função fx no ponto xy, ela vai ser igual ao limite, quando h vai para zero, de f de x mais h, y, menos f de xy. Isso tudo dividido por h.
E a função fy, que é a derivada parcial com relação a y, ela no ponto xy vai ser igual ao limite, quando h vai para zero, de f de x, y mais h, menos f de xy, tudo isso dividido por h. Então, as derivadas parciais são funções de duas variáveis dadas por esses limites aqui. Ok? Bem, como eu disse anteriormente, a gente representa as funções as derivadas parciais como sendo f subíndice x, f subíndice y. Porém, as derivadas parciais possuem outras notações que vocês podem encontrar em outros livros de cálculo ou em livros de física no futuro. Então, que são as seguintes notações. As derivadas parciais possuem outras notações. Quais são essas notações? Bem, a derivada parcial com relação a x no ponto xy, ela também pode ser denotada por f1 de xy. Então, aqui esse 1 significa que a gente está derivando com relação à primeira variável, que no nosso caso é o x. Ou, vocês também podem ver essa derivada sendo denotada por d1 de f de xy. Então, novamente, esse 1 aqui, ele está indicando que a gente está fazendo a derivada com relação à primeira variável. E uma outra maneira, que talvez seja mais usual junto com a primeira, é vocês encontrarem essa notação. Del f dividido por del x, calculado no ponto xy. Então, essa última notação diz que a gente está derivando f com relação a x no ponto xy. Aqui, esse símbolo, pessoal, ele é chamado de del, ele não é, ele faz aqui o papel do d lá no cálculo 1. Então, se eu tinha uma função f de x de uma variável e eu queria derivar essa função, bem, a derivada eu podia representar por f' de x, ou eu podia representar a derivada da função f como sendo df dx. Então, eu posso representar a derivada da função dessa maneira. Essa aqui é a notação chamada notação de Leibniz. Para funções de uma variável, a gente utiliza o d. Para funções com mais de uma variável, a gente utiliza o del, que é esse símbolozinho aqui, ok? Ele é um d meio torto. E para as derivadas parciais com relação a y, a gente tem uma ideia parecida. Então, a gente escreveu lá atrás que ela é representada por fy de xy, mas essa derivada parcial também pode ser representada por f2 de xy. Aqui o 2 indica que a gente está derivando com relação à segunda variável. Ou essa derivada também pode ser representada por d2 de f de xy. O 2, novamente, significa que a gente está derivando com relação à segunda variável. E, por último, mas não menos importante, pode ver a notação del f dividido por del y no ponto xy. No nosso curso, sempre que a gente estiver falando de derivadas parciais, a gente vai utilizar essa primeira notação ou a última notação. Então, essas aqui são as mais comuns. Porém, em alguns livros, em alguns contextos, essa outra notação, ela também pode aparecer. Então, por isso é bom vocês saberem que ela existe. Ok? Então, agora está bem definida o que é uma derivada parcial, a gente sabe o que ela é, a gente sabe como que a gente denota uma derivada parcial, ela é representada por esses 4 símbolos. O que falta a gente saber agora, talvez seja o mais importante, é como calcular essas derivadas parciais. Porque, bem,
calcular esse limite não é algo muito simples. Vocês devem se lembrar lá do cálculo 1. Vocês calculavam derivadas utilizando esse limite apenas para as derivadas mais fáceis. Talvez a derivada de f de x igual a x, ou de f de x igual a x ao quadrado. Mas se a gente tem um polinômio, por exemplo, de grau alto, utilizar essa definição já não é algo muito simples. Então, por isso, a gente precisa de uma forma prática de calcular essas derivadas parciais sem ser por meio do limite. E como que a gente faz isso? Bem, para calcular as derivadas parciais, então, para calcular as derivadas parciais, de uma função f de duas variáveis, a gente tem um método prático. Então, para fazer esse conta, a gente temos um método prático. E qual método é esse? Bem, a ideia aqui é a seguinte: se a gente quer calcular a derivada parcial de f com relação a x, então, para calcular fx, a gente vai considerar y como sendo uma constante. Então, vamos considerar y como sendo uma constante e derivar a função f com relação a x. E para calcular a derivada parcial com relação a y, para calcular fy, vamos considerar x como sendo uma constante e derivar a função f com relação a y. Então, vamos considerar x como sendo uma constante e derivar f com relação a y. Ok? Então, esse é o método que a gente vai utilizar. Bem, o que eu quero dizer com considerar uma função a y, x, como sendo uma constante e derivar com relação a x? Bem, a ideia aqui é a seguinte: suponha que você tem a função f de x igual a x ao quadrado mais 2. Bem, qual que é a derivada dessa função? Pessoal, alguém poderia dizer qual que é a derivada da função f, dada por x ao quadrado? 2x, exatamente. Então, a derivada dessa função, ela é 2x. O que aconteceu com o 2 quando a gente faz a derivada? Ele é zero, porque ele é zero de constante. Exatamente. Então, como o 2 é uma constante, quando a gente deriva, ele vai para zero. Então, quando a gente considera, por exemplo, y como sendo uma constante, caso ele apareça na conta, ele vai ser zero. Por outro lado, se a gente quer calcular, por exemplo, a derivada da função 3x ao quadrado, bem, qual é a derivada dessa função? 6x. 6x. Por que ela é 6x? Porque o 3, que é a constante, vai permanecer e a gente calcula a derivada do 2x. Então, a gente obtém 6x.
Então, pessoal, quando a gente estiver calculando derivadas parciais, por exemplo, a derivada parcial com relação a x, a gente vai tratar o y como se ele fosse um número qualquer. Então, a gente vai utilizar todas as técnicas de derivada que vocês aprenderam lá no cálculo 1 e fazer as contas como se o y fosse uma constante qualquer. Por exemplo, seja f de xy igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo, x ao quadrado y ao cubo, menos 2y ao quadrado. Então, se a gente quer calcular as derivadas parciais, a gente tem o seguinte. Bem, temos que a derivada parcial com relação a x no ponto xy, ela vai ser igual. A gente vai considerar o y como se ele fosse uma constante, ou seja, o y ele é um número qualquer, e vamos calcular a derivada com relação a x. Então, a derivada de x ao cubo com relação a x, ela é 3x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado vezes y ao cubo com relação a x, ela é igual a y ao cubo vezes a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, aqui a gente vai ter y ao cubo vezes 2x. E bem, se a gente quer calcular a derivada de 2y ao quadrado com relação a x, o 2y ao quadrado ele é uma constante. Como o Igor falou, derivadas de constante é zero. Então, quando a gente deriva 2y ao quadrado com relação a x, a gente obtém o zero. É como se a gente imaginasse o y sendo um número qualquer. Logo, a nossa derivada de f com relação a x, no ponto xy, vai ser igual a 3x ao quadrado mais 2x vezes y ao cubo, mais 2x vezes y ao cubo. Beleza? E se a gente quer calcular a derivada parcial com relação a y, no ponto xy, bem, agora a gente vai considerar o x como sendo uma constante. E vamos derivar com relação a y. Então, bem, se o x é uma constante, derivada de x ao cubo é zero, porque derivada de constante é zero. Mas a derivada de x ao quadrado vezes y ao cubo com relação a y vai ser x ao quadrado é uma constante, então a gente tem x ao quadrado vezes a derivada de y ao cubo. Então, x ao quadrado vezes a derivada de y ao cubo, que é 3y ao quadrado, menos a derivada de 2y ao quadrado. A derivada de 2y ao quadrado é 2 vezes 2y. Logo, a nossa derivada parcial de f com relação a y vai ser igual a 3x ao quadrado y ao quadrado menos 4y. Então, a gente tem agora essa funçãozinha. Essas são as nossas derivadas parciais de f, tanto com relação a x, quanto as derivadas com relação a y. E se eu quiser calcular a derivada parcial em um ponto específico? Bem, para calcular f de x e f de y no ponto 2, 1, por exemplo, a gente tem que quem é a derivada parcial com relação a x no ponto 2, 1? Bem, nesse caso a gente tem x igual a 2, y igual a 1. A gente vai pegar esses valores e substituir aqui na derivada parcial que a gente obteve. Então, vai ser 3x ao quadrado, x é 2, então 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes
x, que é 2, vezes y ao cubo, ou seja, 1 ao cubo. Fazendo as contas, 2 ao quadrado é 4, vezes 3 dá 12, mais 2 vezes 2, 4, vezes 1 ao cubo, que é 1, 4. Então, 12 mais 4, 16. Então, a derivada parcial da f com relação a x no ponto 2,1 vai ser 16. E se a gente quiser calcular a derivada parcial com relação a y, nesse mesmo ponto 2,1, a gente vai ter agora, x continua sendo 2, y continua sendo 1. Então, a gente vem aqui na derivada parcial que a gente obteve e vamos trocar x por 2, y por 1. Ou seja, a gente vai ter 3 vezes x ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes y ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4y, ou seja, 4 vezes 1. Então, 2 ao quadrado dá 4, vezes 3, 12, vezes 1, 12, menos 4, 8. Logo, a derivada parcial com relação a y no ponto 2,1, ela é 8. Beleza? Alguma dúvida com relação aos cálculos, pessoal? Tudo certo? Bruno, Igor, Isabelle, Mariana, tudo tranquilo? Tá tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Então, beleza. Calcular derivadas parciais, pessoal, não tem erro. É basicamente igual calcular as derivadas lá do cálculo 1. Então, se você sabe derivar funções de uma variável, você sabe calcular as derivadas parciais para funções de várias variáveis. Os métodos são os mesmos. Você tem a regra da cadeia, você tem a regra do produto, você tem aquelas mesmas técnicas de derivação lá do cálculo 1, você vai aplicar todas elas aqui. Lembrando, se você quer calcular a derivada parcial com relação a x, então o seu y é uma constante, você vai considerar ele como se fosse um número. Se você quer calcular a derivada parcial com relação a y, então o seu x que é uma constante. Então o x vai ser tratado como se fosse um número. Mas uma coisa interessante aqui e bastante útil é a seguinte: como as derivadas parciais são funções de duas variáveis, então, como fx e fy são funções de duas variáveis, a gente pode, então podemos, calcular as derivadas parciais de fx e fy. Então, a gente tem duas funções. As derivadas parciais são funções de duas variáveis. Então, por serem funções de duas variáveis, em particular, a gente pode calcular as derivadas parciais delas. Então, se a gente volta no exemplo anterior, a gente tem que, bem, a nossa função fx, ela vai ser igual a 3x ao quadrado mais 2x y ao cubo. Então, essa é a derivada parcial com relação a x. Bem, a gente pode calcular a derivada parcial dessa função. Então, aqui a gente vai calcular a derivada parcial com relação a x da função fx. Bem, derivando esse cara com relação a x, a gente vai obter 6x mais 2y ao cubo. Então, aqui eu estou derivando com relação a x, derivada de 3x ao quadrado é 6x, derivada de 2x y ao cubo é uma constante, permanece, derivada de 2x é 2. E eu posso também calcular a derivada
com relação a y. Então, eu tenho essa minha derivada. Professor, só uma coisa, fiquei numa dúvida. Pode Daí é perguntar. a segunda derivada parcial? Exatamente, Igor. Isso é o que a gente chama de derivada parcial de segunda ordem. Ah, tá. A anotação assim que eu confundi, essa que estou acostumado com aqueles risquinhos em cima do F lá. Hein? Exatamente. Aqui a gente não usa risquinho, porque lá no cálculo 1, por exemplo, a gente tinha só uma variável. Então, o risquinho era a derivada e a gente já sabia com relação a qual variável a gente estava derivando. Aqui, como a gente tem mais de uma variável, a gente precisa saber, ó, eu estou derivando com relação a quem? Com relação a x ou com relação a y? Por isso que, quando a gente vai representar a derivada, a gente tem que mostrar, de certa maneira, com relação a quem a gente está derivando. Então, aqui a gente não usa o risquinho. A gente vai utilizar esse subíndice, ou x ou y, para dizer que a gente está derivando com relação a x ou com relação a y. Tá certo? Sim. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui, pessoal. A gente pode agora derivar essa função com relação a y. Então, a derivada com relação a y. Bem, o x agora é uma constante, então derivada de 3x ao quadrado é zero, derivada de constante é zero. E a derivada de 2xy ao cubo vai ser igual a 6xy ao quadrado. Então, eu trato o x como se fosse um número qualquer. Bem, se ele é um número qualquer, quando eu derivo, ele vai permanecer. E, do mesmo modo, a gente tem que a derivada parcial de f com relação a y, ela é igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4y. Opa, aqui não está ao quadrado, aqui é só 4y. Então, se a gente calcula agora a derivada parcial dessa função com relação a x, a gente vai obter, bem, derivada de 3x ao quadrado, y ao quadrado, agora o y ele é visto como uma constante, porque a gente está derivando com relação a x. Então, aqui a gente tem 6xy ao quadrado. Bem, derivada de 4y com relação a x é zero, porque o y é uma constante. Então, essa derivada parcial vai ser 6xy ao quadrado. E se eu quero calcular a derivada parcial com relação a y de novo, então vou derivar essa função com relação a y. Aqui a derivada da primeira com relação a y, o x é uma constante. Então a gente vai ter 6x ao quadrado y menos a derivada de 4y, que é 4. Então a derivada de y duas vezes é esse camaradinha aqui. Quando a gente deriva as derivadas parciais, como o Igor bem observou, então quando derivamos as derivadas parciais, obtemos as derivadas de segunda ordem. Por que derivadas de segunda ordem? Bem, porque é como se eu estivesse derivando a função duas vezes. Então, aqui, eu derivei a função uma vez com relação a y, e depois derivei ela de novo com relação a x. Nesse outro caso, eu derivei ela com relação a y, e depois eu derivei de novo com relação a y. Então, por isso elas são chamadas de derivadas de segunda ordem. Por quê? Porque a gente está derivando duas vezes. Então, são as derivadas de segunda ordem da função f. Essas derivadas, elas são representadas também de várias maneiras. Então, estas derivadas são representadas por. Quando a gente deriva a derivada parcial com relação a x de novo, bem, essa derivada parcial, a gente pode representar ela por f xx, então aqui eu coloco dois subíndices x, ou eu posso representar ela por f 1
significa que eu estou derivando com relação à primeira variável duas vezes, ou eu represento ela por D11 de f, ou eu represento ela por del2 de f dividido por del x2. Então, essa derivada parcial de segunda ordem, eu posso representar ela dessas maneiras. Normalmente, a gente utiliza essa ou essa notação. São as mais usuais, ok? E para as outras derivadas de segunda ordem? Bem, para as outras derivadas, a gente tem também notações. Então, para f, x, y, a gente denota ela por f de xy, ou por f, 1, 2, a gente está derivando com relação à primeira variável, e depois com relação à segunda variável, ou por d, 1, 2 de f, ou por del2 de f, dividido por del x, del y. Então, essas são as notações para essa derivada. No outro caso, se a gente tem a fy, a gente derivou a derivada parcial com relação a y, depois a gente derivou ela com relação a x. Então, a gente representa essa derivada por f de yx, ou por f de 2,1, ou por d2,1f, ou por del2f, dividido por del y, del x. Observem o seguinte, pessoal. Nessa derivada aqui, eu estou derivando com relação a x e depois com relação a y. Nessa outra aqui, eu estou derivando com relação a y e depois com relação a x. Então, a notação, ela também deixa isso claro. Então, aqui, se o x veio antes do y, significa dizer que eu derivei com relação a x primeiro e depois eu derivei com relação a y. E quando o y vem antes, então eu estou derivando primeiro com relação a y e depois com relação a x. Ok? Então, a nossa última derivada parcial aqui é a fy. Essa derivada parcial aqui, a gente pode representar ela, como vocês devem estar imaginando, por fy, ou por f22, ou por fd22f, ou por del2f, del y2. Okay? Então, essa derivada parcial, eu posso representar ela dessas formas aqui. E, uma outra observação, as derivadas parciais de segunda ordem, elas também são funções de duas variáveis. Então, as derivadas de segunda ordem, derivadas parciais de segunda ordem, também são funções de duas variáveis. Logo, podemos derivá-las. Assim, pessoal, a gente vai obter as derivadas de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim sucessivamente. Então, assim, obtemos as derivadas de terceira ordem, quarta ordem e assim sucessivamente, se a gente continuar derivando, tá bom? Então, a gente não precisa derivar duas vezes, a gente pode derivar 3, 4, 5, 6, 7, 8, quantas vezes a gente quiser. Uma pergunta natural que surge é a seguinte, bem, como eu disse, faz diferença, o símbolo aqui, ele está mostrando quem eu derivo primeiro, se eu estou derivando primeiro o x ou se eu estou derivando primeiro o y. Mas será que na prática isso faz diferença? Será que a ordem com que eu faço as derivadas muda o resultado? Se eu derivo primeiro com relação a x e depois com relação a y, ou se eu derivo primeiro com relação a y, depois com relação a x, será que isso interfere? Bem, no exemplo que a gente viu,
Parece que não. Porque se eu derivo primeiro com relação a x e depois com relação a y, o meu resultado é 6xy². Mas se eu derivo primeiro com relação a y e depois com relação a x, o resultado continua sendo 6xy². Então, será que essas derivadas, a ordem, será que elas não importam? Bem, para responder essa pergunta, a gente tem um teorema muito famoso, dessa matéria da nossa P3, talvez seja o teorema mais famoso, que é o Teorema de Clairaut, que ele diz o seguinte. Então, Teorema de Clairaut. Suponha que f é uma função de duas variáveis. Suponha que f é uma função de duas variáveis no domínio D. Tá bom? Nesse domínio D, que contém o ponto AB. Se as derivadas parciais forem contínuas, então se as derivadas parciais com relação a x e y, se f de xy e f de yx são contínuas, em D, no nosso domínio, então a gente tem que a f de xy no ponto A, B, vai ser igual a f de yx nesse mesmo ponto AB. Ou seja, o que é que o Teorema de Clairaut diz para a gente? Ele diz que se as derivadas parciais são contínuas, então pouco importa a ordem que você faz as contas. Você pode derivar primeiro com relação a x, ou você pode derivar primeiro com relação a y. Isso não importa. O resultado vai ser sempre o mesmo, tá bom? E para encerrar a aula de hoje, pessoal, bem, eu estou falando aqui de derivadas parciais com funções de duas variáveis, mas essa ideia ela pode ser estendida para funções de 3, 4, 5, quantas variáveis vocês quiserem. Então, as derivadas parciais podem ser definidas em funções com mais de duas variáveis. Em funções com mais de duas variáveis. Por exemplo, se a função f tem três variáveis, x, y e z, então a derivada parcial de f com relação a x, no ponto x, y, z, vai ser o limite da f de x mais h, y, z, menos a f de x, y, z, dividida por h, e esse limite quando h vai para zero. Então, é a mesma coisa. Se eu quero calcular a derivada parcial com relação a x, eu vou manter as outras variáveis fixadas, elas são constantes, e vou derivar minha função com relação a x. Não importa a quantidade de variáveis que eu tenha. Então, em geral, se a minha função f possui n variáveis, então, em geral, se f
possui N variáveis, então, ou seja, se ela possui N variáveis, ela vai ter a cara f, ela vai depender de uma variável x1, de uma variável x2, e assim sucessivamente, até uma variável xn. Então, nesse caso, da mesma forma como a gente já teve anteriormente, a nossa derivada parcial de f com relação à variável xi no ponto x1 até xn, bem, eu estou derivando com relação à variável xi, então ela vai ser o limite, quando h vai para zero, de quem? Da f de x1, eu vou manter todas as minhas variáveis constantes, exceto a x1, então aqui é x1 menos 1, a xi menos 1 vai ser constante. Na xi, essa é a que eu quero calcular a derivada, então aqui eu somo h, xi mais 1 eu não mudo, e continuo sem variar até a xn, menos a f de x1 até xn, dividido por h. Então, se eu quero calcular a derivada com relação à iésima variável, a derivada parcial, eu vou manter todas as outras constantes e vou variar apenas essa. Na prática, a ideia é a mesma. Na prática, a ideia é a mesma. Para calcular f de x, a gente vai considerar todas as outras variáveis como sendo constantes. Então, consideramos todas as outras variáveis como constantes, e derivamos f com relação a x. Tá bom? Pessoal, bem, já deu o horário da aula, eu só vou passar um último exemplo aqui, eu não vou nem calcular, vou deixar ele até como um exercício para vocês. No começo da próxima aula, a gente começa fazendo ele. Mas então, por exemplo, exercício, calcule fx, fy e fz para a função f de x, y, z igual a exponencial de xy vezes o logaritmo natural de z. Então, tentem fazer esse exercício e no começo da próxima aula, se alguém não tiver conseguido, a gente faz ele. Mas a ideia é a mesma. Se você quer calcular a derivada parcial com relação a x, as outras variáveis são constantes e você deriva normalmente. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Todo mundo entendeu a ideia da aula de hoje? Bruno, Igor, tranquilo? Isabelle, Mariana, tudo certo? Beleza? Pessoal, então, Isabelle também está ok? Beleza? Bruno também? Então, fechou, galera. Eu vou interromper aqui agora a minha gravação.